2,15, todos acharam? Diz assim, Cantares 2,15: apanhai-me as raposinhas, as raposas e as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Repita comigo: apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam o vinhedo, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar? Feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo para falar o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Grandioso Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez na dependência do Senhor. Pedimos ao Senhor, a Deus, mais uma vez que fale conosco. Nos abençoe, ó Deus, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz: amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós lemos aqui um texto, na verdade um versículo que lemos, onde o sábio Salomão, escrevendo ali os seus cânticos, estava escrevendo os seus cânticos endereçado à sua amada, ao grande amor da sua vida. E o livro de Cantares é um livro que muito se é pregado, principalmente em encontro de casais, muitos sobre encontro de casais, muitos versículos são retirados, até mesmo em cerimônias de casamento, Mas como toda a Bíblia, ela tem a sua parte literária, mas ela também tem a sua parte espiritual, ou seja, aquilo que Deus quer transmitir ao teu povo através da sua palavra. Porque Deus não está limitado, Deus ele fala da maneira que ele quer, da forma que ele quer, no texto que ele quer, porque ele é Deus. Então toda a Escritura, a Bíblia diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Não veio de pensamento humano, não veio de capacidade humana, intelectualidade humana, não. Veio do próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que inspirou os homens a escreverem a Bíblia Sagrada para que chegasse até os nossos dias atuais, para que nós pudéssemos entender a vontade de Deus e também tomar posse daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, que está contido nas Sagradas Escrituras. E nós vemos aqui um texto, Salomão falando acerca de uma vinha, um pé de uva, uma plantação, na verdade, de uva. E ele vem falando, dá uma orientação para que as raposas e as raposinhas fossem apanhadas, ou seja, fossem tiradas dali, porque elas destroem, elas devastam, a vinha. Estavam entrando ali e destruindo a vinha. E a Bíblia Sagrada, como nós já vimos, ela tem muitas linguagens de figura. Aqui, quando está dizendo apanhar, ou seja, uma ordem, tirem daí uma ordem, aqui é o próprio Deus dizendo para o povo dele, porque nós somos lavoura de Deus, nós somos plantação de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a videira verdadeira, é o pé de uva verdadeiro, e nós somos ramos desse pé de uva. Então Salomão vem dizendo, ali o próprio Deus transmitindo, olha, apanhe, ou seja, tirem do meio de vós, tirem do meio da minha plantação essas raposas e essas raposinhas que vêm devastando, porque a nossa vinha, a nossa plantação já está florida, já está com flores, já está a ponto de dar o fruto da vide. Então ele vem dando orientação para eu e você,
que fazemos parte dessa lavoura, a tirar as raposas e as raposinhas. E as raposas na Bíblia Sagrada, elas simbolizam o próprio adversário, o próprio Satanás, que muitas das vezes vem para destruir, para bagunçar a vinha do Senhor, vem para bagunçar a vida do cristão. Então, dentro desse texto, com base nesse texto, eu quero enumerar aqui algumas raposinhas que têm que ser eliminadas do meio da vinha, que têm que ser arrancadas. Caso contrário, ela pode destruir a vida, ou seja, ela pode destruir a vida de um cristão se não for arrancada. Tem que ser tirada. São várias, na verdade, mas hoje eu quero enumerar 4 delas aqui. A primeira raposinha que tem que ser tirada da vinha, que tem que ser tirada do meio do povo de Deus, é a raposinha do desejo para algo que não é a vontade de Deus. Nós temos que tirar do nosso meio, da nossa vida, tudo aquilo que não agrada a Deus, que não é da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas, ele deixa claro que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ou seja, tem coisas do mundo que muitas vezes nós temos que arrancar da nossa vida, caso contrário vai destruir a vinha, vai destruir a nossa vida com Deus. Vinha é pé de uva, e a uva produz suco, e o suco, ou seja, a vinha, né, ela representa a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Então as raposinhas vêm para destruir, e muitas das vezes para o quê? Para impedir a nossa comunhão com o dono da vinha, que é o próprio Deus. Então a primeira raposinha que tem que ser eliminada é o desejo por algo que não é a vontade de Deus. A Bíblia diz claramente: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o que deseja o seu coração. Então, que o nosso coração venha desejar aquilo que é a vontade de Deus. Temos que atentar a nossa voz, a nossos ouvidos para a voz de Deus. Aí a Bíblia nos mostra vários exemplos de pessoas que desejaram aquilo que não era a vontade de Deus, não esperaram o tempo de Deus. A Bíblia diz aqui claramente, né, que desde os primórdios da criação, a queda do homem, ela originou por um desejo contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que quando Eva estava lá no jardim, Adão não sei aonde estava longe. E aqui eu aprendo um pouquinho que quando o casal se separa, não apenas em questão a corpo, mas em tudo, quando o casal se separa em ideias, enfim, é uma oportunidade onde o adversário entra e começa, ou seja, onde a raposinha entra e começa a semear contenda dentro do lar, dentro do casamento. Então a Bíblia nos mostra que Adão estava no Senhor, mas Eva estava lá no jardim. De repente veio o adversário e ele começou a dialogar com ela e mostrar: a água é boa. Não é assim que Deus, não é como assim Deus falou, não. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele, hein? Foi ludibriando ela, e a Bíblia diz então que ela olhou para a árvore e viu que a árvore era desejável, e ela desejou e comeu do fruto. E consequentemente ela passou para Adão. Você conhece a história, e veio uma pena para cada um deles por causa do desejo daquilo que não era a vontade de Deus. Deus havia colocado aquela árvore e disse: olha, pode comer de todas as árvores aqui, todas as frutas das árvores contigo aqui, menos dessa. Só que tem uma coisa, meu irmão: Deus não colocou aquela árvore para enfeitar o jardim, não. Haveria um tempo, que ia chegar um tempo que eles iam poder sim comer desse fruto dessa árvore. E isso está lá em Apocalipse.
onde a própria Bíblia fala que nós vamos comer do fruto da árvore da vida. Então a Bíblia diz claramente então, que ela desejou comer aquilo que não era permitido por Deus. Lá no livro de Josué capítulo 7, a Bíblia diz que o povo foi contra uma cidade chamada Ai. Aí a Bíblia diz então que a ordem de Deus era essa: entrem em Jericó, destruam tudo, né? Você conhece a história, quando as muralhas vieram, o povo conquistou a cidade. Só que a palavra de Deus era essa: entrem em Jericó, destruam tudo e não peguem nada. Não vão pegar nada. Aí a Bíblia diz então que eles conquistaram Jericó, aquela alegria toda, viram o mover de Deus. E tinha uma cidade chamada Ai para eles conquistar. A Bíblia diz que então foram um grupo pequeno, olharam para a cidade, olha, lá não tem muito morador, lá não tem, essa cidade não é tão assim, então vão mandar poucos homens. A Bíblia diz que eles foram lá, tomaram uma coça, perderam, alguns morreram e voltaram dando relatório: olha, nós subestimamos o inimigo. Aí a Bíblia diz que Josué foi falar com Deus: o que nós vamos dizer agora? Vamos dizer que o Senhor virou as costas para a gente? Mas o texto diz que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus fala com Josué: Josué, sabe por que vocês perderam? Porque tem coisa errada, tem coisa maldita no meio do arraial. Tem coisa maldita no meio do arraial. Faz aí uma triagem e começa a pesquisar. Aí a Bíblia diz que eles foram passando de tribo em tribo, eram 13 tribos, né? A Bíblia diz que eles foram passando de tribo em tribo. E quando chegou numa certa tribo, caiu na família, e foi tribo por tribo. E quando chegasse na tribo, aí separava família por família. Aí a Bíblia diz que caiu na família de um homem chamado Acã. Olha o nome do cidadão, Acã. Aí foi perguntar para Acã o que estava acontecendo. A Bíblia diz que Acã vira: olha, eu pequei contra o Senhor, eu reconheço que eu pequei contra o Senhor. E aí o que você fez? Eu entrei no arraial, lá em Jericó, vi uma boa capa babilônica, vi utensílios preciosos e eu desejei, eu cobicei e tomei, eu peguei. Mas a ordem de Deus era: não peguem nada. Ou seja, desejou aquilo que Deus havia condenado. Então existem raposinhas, existem desejos que permeiam a nossa vida, que são raposinhas que querem destruir a nossa comunhão com Deus. Então a Bíblia diz claramente: apanhe, tire, afaste daí as raposinhas, porque elas estão destruindo a vinha. Aí a Bíblia diz então que Esaú, a Bíblia diz que Esaú, ele desejou um prato de comida do que a vontade de Deus para a vida dele. Ele trocou a sua primogenitura por um ensopado. Havia uma promessa sobre a vida dele. Mas é aquilo que eu disse: Deus já conhecia o coração dele. Deus sabia que ele ia desejar algo da terra e desprezar o que vem do céu. Então tem gente que está desejando ardentemente aquilo que vem da terra e está menosprezando aquilo que vem do céu. Entenda uma coisa: Jesus disse: céus e terra passarão. Ou seja, tudo isso aqui passa, tudo isso aqui é momentâneo, mas o que vem do céu é eterno. O que vem do céu vem de Deus, vem do Todo-Poderoso para mim, para a sua vida. Então não deseje aquilo que não é a vontade de Deus. Nas suas orações, diga: Deus me ensina a desejar aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. E uma receita para descobrir a própria palavra dele. Aqui está tudo que nós devemos desejar da parte de Deus. Tem mais um exemplo aqui. A Bíblia diz que o povo de Deus desejou, fora do tempo, desejou para si um rei, sem ser a vontade de Deus.
Aí Samuel chega para Deus, ó, o povo está olhando para as demais nações, está vendo que todo mundo tem um rei, e eles também querem um rei. Eles não querem mais ser governados. Aí Deus então fala para Samuel, eles não estão rejeitando a você, não, eles estão rejeitando a mim. E por não aceitar aquilo que é de Deus, por não esperar o tempo de Deus e desejar algo do coração deles, da mente deles, desejar porque viu que as outras nações tinham. Aí a Bíblia diz então que foi levantado Saul, que no começo foi muito bem, mas quando não tem a permissão de Deus, quando não tem a direção de Deus, quando não está debaixo da vontade de Deus, pode até começar bem, mas o final é trágico. A Bíblia diz que Saul começou muito bem e terminou lançando, ele mesmo se lançando sobre a sua lança e se suicidando. Mas antes disso, a história do povo de Israel foi lá embaixo, a ponto do povo ser envergonhado por apenas um homem. Um homem botou todo o exército de Israel para correr. Por quê? Porque desejaram aquilo que não era vontade de Deus. Então tem muitas coisas fugindo da nossa vida porque estamos aceitando, desejando aquilo que não é a vontade de Deus. A Bíblia diz claramente, meu irmão, minha irmã, que Geazi, quando Naamã foi curado por Eliseu, a Bíblia diz claramente que quando Naamã foi presente a Eliseu, Eliseu falou, não quero esse ouro, não quero essas vestes, não quero essas riquezas, não. Aí a Bíblia diz que o próprio Nabucodonosor, então permite que eu leve apenas um pedaço, um pouquinho de terra lá para a minha cidade, para que quando chegar lá eu vou construir um altar, um local onde eu vou adorar o Senhor. Eu não vou adorar mais o tal Deus que não, eu vou adorar ao Senhor. Aí a Bíblia diz então que quando ele mostrou aquelas riquezas para oferecer para Eliseu, a Bíblia diz que Geazi olhou e desejou. Ele colocou, imaginou que ele pensou, gente, por que ele está rejeitando isso? Isso aí vai dar para tirar a gente da miséria. Mas Eliseu entendeu que quem cuida do homem de Deus é o próprio Deus. Ele sabia que aquelas riquezas que estavam sendo oferecidas para ele eram riquezas que foram conquistadas com sangue. Pessoas foram mortas para ele adquirir aquela riqueza. Pessoas tiveram que pagar com a sua própria vida para que ele pudesse ter aquela riqueza. Então Eliseu, o homem de Deus, entendeu: eu não posso aceitar aquilo que Deus rejeita. Eu não posso aceitar aquilo que Deus não disse que teria para mim. Eu sei o que Deus tem para mim, então eu vou esperar o tempo de Deus. Eu não vou desejar aquilo que o mundo me oferece. A Bíblia diz que Geazi então colocou o olho, esperou Eliseu deitar, esperou Naamã caminhar um pouquinho, que de repente, eu vou atrás dele, porque eu vou pegar, eu vou trazer um pouco dele. Isso para ele não pode rejeitar, ele sabe que ele correu atrás, mas de Deus ninguém escapa. Ele correu, foi lá na sorratina. Quando ele volta, ele esconde aquele negócio, esconde aquele ouro, aquelas coisas, as vestes, esconde numa cabana e vai lá como se nada tivesse acontecido. Quando ele está entrando, é igual aquele filho quando apronta e está querendo esconder do pai e da mãe, mas imagina lá no céu Deus falando e Eliseu também, opa, Geazi, onde você foi? Ao mentiroso: Senhor, teu servo não foi nem lá e nem cá, ou seja, eu fiquei aqui, eu não saí daqui. Aí a Bíblia diz que o profeta falou: porventura o meu espírito não foi com você quando você saiu daqui e foi ao encontro de Naamã para buscar as riquezas? Aí a Bíblia diz que, olha, a partir de hoje, a lepra que estava em Naamã vai pular para você. A Bíblia diz que ele saiu dali leproso. Sabe por quê? Porque desejou aquilo que não era a vontade de Deus. Então nós estamos sujeitos a atrair lepras sobre a nossa vida, ou seja, atrair situações sobre a nossa vida quando desejamos aquilo que não é a vontade de Deus. Então temos que tirar essa raposinha do nosso meio. Nós temos que aprender a perguntar: Deus é a sua vontade? Deus é do Senhor? Deus é o Senhor mesmo que está fazendo?
Então tem gente que está se decepcionando muitas vezes com o Evangelho, porque está dando ouvido para as raposinhas, está desejando coisas que as raposinhas estão falando, olha, é isso que Deus está falando, e não é Deus, meu irmão. Aí a pessoa se decepciona com a igreja, se decepciona até com o próprio Deus, por causa das raposinhas. Raposinha do desejo de desejar aquilo que não é a vontade de Deus. A segunda raposinha que nós temos que tirar do nosso meio é a raposinha da precipitação. Já viu aquele ditado: quem nunca comeu melado que se lambuça? O apressado come cru. São ditados verídicos, precipitação. E o que a Bíblia fala isso? A Bíblia fala que o homem sensato, o homem que sabe esperar, ele adquire entendimento. Mas o precipitado, a Bíblia diz claramente, mas o precipitado revela a sua insensatez, ou seja, revela que ele é tolo. A Bíblia diz claramente: quando entrares na casa, falando de Eclesiastes capítulo 5, quando entrares, quando botar o pé na casa do Senhor teu Deus, que sejam poucas as suas palavras, não precipite em falar. Aí entenda que você está na terra e Deus está no céu. Então, para falar, você tem que pensar, não pode sair falando. Tem coisa que a gente fala, palavra é igual flecha, ela sai e vai com o alvo. Tem palavra que a gente fala: nossa, se eu soubesse, eu não tinha falado. Já falou, agora já falou. Precipitação. A Bíblia diz que Sara quis dar um jeitinho para Deus e arrumou uma confusão dentro da sua casa. A Bíblia diz que Deus falou a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. A Bíblia diz então que quando Deus libera essa palavra, Sara então sorri ali atrás da cortina. Aí a Bíblia diz então que é por isso o menino vai se chamar Isaac, quer dizer riso, alegria. Mas por ela querer dar uma ajudinha para Deus, ela teve um momento de transtorno dentro da sua casa. A Bíblia diz que ela quis dar um jeitinho: bom, Deus está demorando, eu já estou toda igual maracujá de gaveta, mas diz que maracujá toda murcha é bom. Aí a Bíblia diz então que Deus está demorando, vou usar uma coisa, meu esposo está lá, eu já estou avançado dias, não posso ter filho. Então pegou a escrava dela, Agar, deita com o meu povo, e falou para Abraão. Precipitação. Espera o tempo de Deus. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Não queira empurrar, passar com o carro na frente dos bois. Não, espera, aquieta o seu coração. A Bíblia diz claramente que ela diz: olha, deita para entrar. A Bíblia diz então que ele se deitou e eles coabitaram e tiveram um filho que chamou Ismael. A Bíblia diz que o menino nasceu, foi uma alegria, mas no dia que foi uma festa para o menino, a confusão começou. Ela começou a desprezar a sua senhora, ela começou a desprezar, ela era empregada e não queria mais saber para a patroa dela, que era Sara, não. Começou a dar contenda dentro lá dela. Por quê? Porque não precipitou. Por causa dessa precipitação, há uma guerra entre Israel e a Palestina, entre aquele povo lá, os árabes, até hoje, por causa dessa precipitação de Sara. Não esperou o tempo de Deus. Ela não entendeu que quando Deus faz uma promessa, Ele fala e cumpre. Quando Deus faz uma promessa, passe o que passar, esteja o quadro que estiver, mas independente de como está ou esteja, a promessa de Deus vai se cumprir na vida daquele que crê. Espere no Senhor e alcança a promessa na sua vida. Dão glória para Jesus. Então espera o tempo de Deus.
não queira antecipar aquilo que tem um tempo certo para acontecer na sua vida. Precipitação. Vou dar um exemplo aqui meio assim, até meio, só que você não foque no futebol, foque no exemplo. Domingo agora foi a final da Copa do Mundo. A Argentina ganhou de 2-0. O jogo não tinha nem acabado. Precipitação. Eles começaram a dizer: olé, olé. Sabe o que aconteceu? O outro time foi lá e fez 2 gols. Quase que eles perderam o título por causa da precipitação. Entenderam? Precipitação é perigoso. Precipitação é perigoso. E precipitação gera alguns resultados que nós vamos ter que nos se virar. Nós vamos ter que, como diz, dar o nosso jeito. Vou dar um exemplo claro. Filho é bênção. É bênção de Deus. Mas quando vem fora do casamento? Quando vem antes da hora? Quando vem numa idade que a moça às vezes não tem estrutura para cuidar de uma criança, ou vice-versa, um jovem, então ele vai ter que queimar algumas etapas da sua vida, vai ter que se virar para assumir uma responsabilidade que ainda não tem estrutura, mas vai ter que dar o seu jeito. Por causa de quê? Da precipitação. Então tem que dar um jeito, mas a precipitação nos leva a passar por momentos que nós não queríamos. Então temos que esperar o tempo de Deus. Temos que aquietar o nosso coração e entender que está tudo na mão de Deus, está no controle da mão de Deus, meu irmão. Aquilo que nós colocamos diante de Deus está na mão dele. Espera que o momento certo vai chegar. Espera, ser fiel até o fim, e eu dar-te-ei a coroa da vitória para aqueles que esperam. Tem que esperar. Não precipite. A terceira raposinha, a raposinha da inveja. Raposinha da inveja. O que é inveja, pastor? Inveja, a palavra literal de inveja quer dizer um desejo. Olha o desejo voltando. É um desejo violento, não é brando, é violento, de possuir aquilo que é de outro. Por que é um desejo violento? Porque a inveja é um desejo violento? Porque tem pessoas que por causa da inveja até matam. Quer um exemplo disso? A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Sabe o que Caim fez? Vou matar ele. E matou, por causa da inveja. Por causa da inveja, ele matou o seu irmão. Mas a Bíblia diz que ele virou errante na terra com uma maldição sobre a vida dele. Então a inveja atrai maldição. Inveja. A Bíblia diz que Daniel começou a se destacar. Na Babilônia. O rei Dario diz: eu vou levantar esse rapaz. Vou levantar 120 homens aqui. Vou levantar desses 120, vou levantar 3. Mas desses 3 tem um aí que está se destacando. Eu vou levantar, que é Daniel. Quando os, entre aspas, porque quando estava tudo no mesmo patamar, era todo mundo no mesmo cargo, é Daniel meu amigo, Daniel para cá, Daniel para lá, Daniel homem íntegro e tal. Aí a Bíblia diz então que quando o rei, eles ficaram sabendo que o rei ia levantar Daniel para ser o chefe de tudo ali, eles: opa, vamos derrubar esse homem, vamos parar ele, isso já tem um jeito, alguém já falou, vamos ter um jeito. Vamos olhar na palavra de Deus, vamos olhar lá o Deus que ele serve, porque a Bíblia diz que eles começaram a vasculhar. O invejoso é assim, ele vasculha a sua vida todinha só para ver algo. Olha, tem alguma coisa errada aí. O invejoso é assim, ele procura uma situação para te derrubar, mas entenda uma coisa: a Bíblia diz claramente que aqueles que são de Deus não vale praga nem encantamento, não vale praga nem encantamento. O invejoso pode até vir, mas vai cair por terra, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aleluia.
invejoso vai passar mal, mas ele vai ter que ver Deus te honrando nessa terra. A Bíblia diz então que eles vão dar um jeito. Aí a Bíblia diz que arrumaram um decreto lá. Resultado, Daniel foi parar dentro da cova dos leões. Mas como Daniel era um homem íntegro, era um homem temente a Deus, era um servo de Deus, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para guardar a vida de Daniel e fechou a boca dos leões. Você não está entendendo. Pode até te invejar, mas Deus vai sempre colocar um anjo e a inveja não vai te tragar. O espírito da inveja não vai te tragar. Mas nós não podemos deixar com que essa raposinha do nosso coração. A Bíblia diz: chore com os que choram, e se alegre com os que se alegrem. O invejoso dá para você descobrir na hora. É quando você está ruim e quando você está bem. Quando você está triunfando, está cantando, está na mesma hora que o invejoso. O que Deus está fazendo na vida dele? Não está fazendo na minha. Você vai querer direito? Está fazendo o quê? Você não quer servir a Deus direito? Você quer que Deus te abençoe? O invejoso sempre fica incomodado com a vitória do outro. E o invejoso está sempre se alegrando com a derrota do outro. Inveja. A Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. Então nós temos que entender, meu irmão. Não precisamos ter inveja de ninguém. Aquilo que está reservado para a sua vida vai se cumprir. Aquilo que Deus preparou para você vai se cumprir. Pastor, não tem problema se estão te invejando. Vou repetir de novo. Quando a inveja vem, Deus coloca um anjo, ele joga a inveja por terra e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Mas não permita que a inveja entre no seu coração. Não permita. É mais uma raposinha que tem destruído muitas vidas, muitos ministérios. Muitas pessoas estão sendo destruídas porque a raposinha da inveja está entrando no coração delas. A raposinha da precipitação, a raposinha de desejar aquilo que não é a vontade de Deus. E para finalizar, a raposinha que nós temos que tirar, ela é essencial, que ela não deve permear a nossa vida. É a raposinha da desobediência a Deus. Essa raposinha é infernal, porque a raposa simboliza o próprio Satanás. A raposa, a raposa, enfim, ela quando entra numa vinha, ela destrói a vinha, ela arranca tudo ali, ela come o fruto que está ali. Ela destrói aquelas que estão fora. Por isso que o texto termina de dizer que nós temos que arrancar as raposinhas, tirar elas ali, porque o campo, as vinhas estão floridas, porque ela arranca, ela come o fruto, ela destrói a vinha e arranca aquela flor para que não dê fruto. Então as raposinhas querem impedir que os frutos, que os resultados da fé se manifestem na nossa vida. Então temos que arrancar as raposinhas. E a raposinha da desobediência. Saul, entenda uma coisa, Saul, ele perdeu o trono de Deus por causa da desobediência. Ele não deu crédito à voz do homem de Deus. A desobediência, meu irmão. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. O mundo espiritual é real. Ele não obedeceu à voz da autoridade de Deus sobre a vida dele, que era Samuel. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele perdeu o reinado por causa da desobediência. A ordem de Deus era ir para a batalha. E quando fosse para a batalha, primeiro, tinha que ir com a ordem de Deus. Segundo, se fosse para a batalha e vencesse, não era para pegar nada, e era para destruir todos os inimigos e tudo aquilo que estava ali. Sabe o que Saul fez? Saul foi para a batalha. Primeiro, já desobedeceu, já começou a desobedecer. Não foi a ordem de Deus. Não esperou Samuel descer e trazer a resposta de Deus. Aí a Bíblia diz então que
sem ele saber, porque Deus já sabia de tudo. Lá no monte, Deus já tinha falado para Samuel: até quando você vai ter pena de Saul? Eu já rejeitei ele para reinar sobre o meu povo. Deus já tinha falado para Samuel, que Samuel já estava descendo para a resposta. Quando Samuel chega no arraial, ele vê aquilo tudo destruído, os inimigos tudo caindo morto lá, mas ele escuta o barulho dos animais. E quando ele olha, ele diz: Saul, o que você fez? Eu fui para a batalha, eu venci a batalha. Entenda uma coisa: toda vitória sem a vontade de Deus se torna uma derrota, uma desgraça na nossa vida. A Bíblia diz claramente que Saul, ele disse: olha, eu fui para a batalha, eu venci, mas e esses animais aí? Não, isso aqui eu peguei para sacrificar ao Senhor. Aí Samuel olha para ele: meu amigo, entenda uma coisa, é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer à vontade de Deus do que sacrificar. E o que é isso? Olha, eu poupei o Agag, olha, está aqui o rei, eu poupei, não matei ele. Isso aqui é um troféu, meu irmão. Um troféu sem a vontade de Deus se torna uma derrota. A Bíblia diz então que Samuel pega uma lança e mata o rei Agag e sai dali. E a Bíblia diz que ele falou: o Senhor te rejeitou para reinar sobre Israel. Por causa da inveja, por causa da desobediência. E a desobediência acarretou na raposinha anterior, que era a raposinha da inveja. Quando ele viu que Deus tinha levantado Davi, a Bíblia diz que ele quis matar Davi. Por isso que eu disse que a inveja é um desejo violento de possuir aquilo que é do outro. O reino já estava destinado a Davi. Saul estava no trono, mas Deus já tinha rejeitado ele. Mas ele, sabendo disso, tem que matar Davi. Se eu matar Davi, eu construo o trono. Meu irmão, se assentar no trono sem a vontade de Deus é ser um povo da corte. Se assentar no trono sem a vontade de Deus é ser um povo na corte, achar que está vencendo, mas está derrotado. A Bíblia diz então que ele desobedeceu a Deus e por isso perdeu o trono. E a Bíblia diz claramente que quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós obedecemos a voz do Senhor, obedecemos a tua palavra, a tua vontade, a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão. Desobediência atrai maldição. Por isso que a Bíblia diz: filho, honra ao seu pai, obedeça. Obedeça. Tem pessoas que não param o emprego, 3 meses sai, 3 meses por quê? Aí eu não aceito, irmão. O patrão querendo, uma autoridade ali, não quer ficar, pega as contas. Mas todo lugar vai ter alguém, a não ser que você seja colocado num cargo onde você é aquele que dá ordens ali em todo o setor. Caso contrário, obedeça. Vai ter coisa que você não vai gostar? Tem, mas obedeça, porque a obediência vai trazer o seu salário no final do mês. É a obediência que vai gerar o resultado do seu trabalho. Porque o desobediente, patrão, não desobediente, pode mandar embora. Eu não quero ninguém subordinado aqui. Então tem gente que não para emprego porque a pessoa é ruim, às vezes é bom de serviço, mas é desobediente. Às vezes é um excelente trabalhador, mas é desobediente. Todos os homens e mulheres da vida sagrada que desobedeceram à vontade de Deus, tomaram. A Bíblia diz que Deus falou: Jonas, sim, Senhor, vai até a Nínive e apregou que eu vou destruir aquela cidade. Jonas, ó, tá bom, Senhor, eu vou. Lá vai Jonas. Jonas achando que Deus não vê nada, pega o barco e vai para outra cidade. Aí desobedece, Jonas, foge da minha vontade, Jonas.
Bíblia diz que lá começou a ter turbulência ali, o povo ficou desesperado, sem saber, e agora o que está acontecendo? Quando descobriu, Jonas sabia isso. Jonas é jogado para fora do barco, vê um peixe, ó, engole ele. O peixe engoliu Jonas. Sabe o que aconteceu com Jonas? A Bíblia diz que lá dentro do ventre do peixe, Jonas clamou por misericórdia. Sabe por que clamou por misericórdia? Porque ele entendeu: eu estou aqui porque eu sou desobediente. A desobediência nos coloca em situações desconfortáveis nessa vida. Aí a Bíblia diz então que quando Jonas entendeu que a desobediência, é melhor obedecer. A Bíblia diz que Deus, o peixe, então cuspiu ele caiu na beira da praia. Quando ele olha uma plaquinha, estava escrito: bem-vindo a Nínive. Ou seja, com Deus ou você obedece ou você padece. Obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência, ela quebra a maldição, mas a desobediência, ela atrai a maldição. Quer ser abençoado, obedeça. A obediência é um casamento com a bênção de Deus, mas a desobediência é um casamento com a maldição. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então que essas raposinhas não entrem no nosso meio. Que nós venhamos ser homens e mulheres que busquem desejar aquilo que é a vontade de Deus. Que nós venhamos a ser crentes que aprendam a esperar a vontade e o tempo de Deus na nossa vida. Que nós venhamos a ser homens e mulheres que não deixem a inveja entrar no nosso coração, mas que venhamos nos alegrar com as vitórias alheias e venhamos a chorar com aqueles que choram. E que nós venhamos ser homens e mulheres que, mesmo com as nossas debilidades, procuramos sempre andar em obediência a Deus e a sua vontade, para que o reino de Deus seja estabelecido e as bênçãos de Deus venham sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, só você que entendeu a palavra.